Você sabia que até mesmo os crentes mais devotos podem ter equívocos sobre como verdadeiramente agradar a Deus? Muitos acreditam estar no caminho correto, mas e se eu lhe dissesse que há uma revelação nas próprias palavras de Cristo que pode revolucionar a sua compreensão da fé? Estou prestes a compartilhar uma verdade surpreendente e frequentemente negligenciada, algo que pode transformar profundamente a sua conexão com o divino. Acompanhe-me e descubra como a obediência genuína e a entrega podem abrir portas inesperadas em sua jornada espiritualismo. Você está disposto a manter a mente aberta e o coração sensível? Então, não perca o que está por vir. O que Jesus quis dizer quando declarou: "Nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade." Mateus 7:23. Jesus, em seu famoso Sermão da Montanha, dirigiu-se ao coração de seus ouvintes, falado diretamente aos seus discípulos. Pode parecer intrigante ouvir que até mesmo nosso Senhor todo conhecimento admite não conhecer algo ou alguém. No entanto, Jesus estava referindo-se a um tipo de conhecimento ligado a relacionamentos pessoais, não ao entendimento intelectual. Ao encerrar o Sermão da Montanha, Jesus emitiu um último aviso sobre a verdadeira fé. Ele alertou sobre a presença de falsos profetas cristãos que se disfarçam como inofensivos. Mateus 7:15. Cuidado com esses falsos profetas, mestres que se aproximam de vocês disfarçados de ovelhas, mas internamente são lobos vorazes. Mesmo que utilizem linguagem religiosa e demonstrem poder, eles não são verdadeiros seguidores do Senhor. Alguém pode parecer cristão para os outros, mas ainda ser considerado ímpio por Deus e ser afastado de sua presença, como mencionado no versículo 23. Somente aqueles que seguem a vontade de Deus e são reconhecidos por ela entrarão no céu. Não se trata de quanto conhecemos a Deus, mas se Deus nos conhece, como Paulo explicou, aquele que ama a Deus é conhecido por Ele. O Senhor cuida de seu rebanho como um pastor, Isaías 40:11, e conhece suas ovelhas, João 10:14. Ele mantém um relacionamento pessoal profundo com elas. As palavras sombrias "nunca vos conheci, afastai-vos de mim", vocês que praticam a iniquidade mostram que Jesus é verdadeiramente onisciente. Ele não os conhecia da maneira que conheceria se fossem seus seguidores, mas ele conhecia seus corações cheios de maldade. A condenação de Isaías à hipocrisia também se encaixa bem nesse grupo. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Os ímpios que Jesus não reconhece são falsos cristãos e falsos mestres, como revela Apocalipse 22:15. Do lado de fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Jesus adverte que um dia dirá a um grupo de praticantes religiosos: "Nunca vos conheci." Deus não se alegra em enviar as pessoas para o inferno, 2 Pedro 3:8, mas é paciente e deseja que todos se arrependam. No julgamento, eles tentarão se justificar como dignos do céu com base em suas obras, mas isso não será suficiente. Embora aleguem realizar todas essas boas obras em nome de Cristo, falham em cumprir a única obra de Deus que conta: ter fé naquele que Ele enviou. Assim, Jesus, o juiz justo, os condena à separação eterna de sua presença. Um comentarista bíblico notável observou que esse aviso de Jesus se aplica às pessoas que dizem: "Senhor, Senhor", mas cuja vida espiritual não está alinhada com sua vida cotidiana. Eles frequentam a igreja, talvez cumpram alguns deveres religiosos diários, mas pecam contra Deus e contra o próximo como qualquer outro. Existem aqueles que falam como anjos, mas vivem como demônios, que têm a língua suave de Jacó, mas as mãos rudes de Esaú. Jesus afirmou ser aquele diante de quem as pessoas prestarão contas no último dia do julgamento e é justamente chamado de Senhor. Isso deve ter sido uma afirmação surpreendente para alguns, pois era um professor pouco conhecido que vivia em uma área remota e acreditava ser o juiz final de todas as pessoas no futuro. Quando Jesus disse naquele dia, Ele chamou nossa atenção para um dia do julgamento vindouro e para toda a humanidade. Qual é o propósito principal de sua vida? Você pensará nele tanto naquele dia quanto faz agora. Você achará sábio tê-lo buscado com tanto fervor? Você poderá defendê-lo agora, mas será capaz de defendê-lo naquele dia, quando todas as coisas da terra e do tempo perderem importância? Ponderou: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome?
As pessoas das quais Jesus falou aqui tinham feitos espirituais notáveis, profetizavam, expulsavam demônios e realizavam muitos milagres. Embora essas ações sejam notáveis, elas não têm valor em termos de verdadeira comunhão e conexão com Jesus. Significativamente, eles até fizeram essas coisas em nome de Jesus, mas nunca o conheceram verdadeiramente. Tinham um relacionamento amoroso e comunhão com Ele. Lemos: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Em última instância, a salvação baseia-se em conhecer Jesus e ser conhecido por Ele, em vez de apenas confissão verbal ou confiança em obras espirituais. É a nossa conexão com Ele através do dom da fé que Ele nos dá que assegura nossa salvação. Conectados a Jesus, estamos seguros. Sem conexão com Ele, todos os milagres e grandes feitos não provam nada. Que palavra terrível! Que separação aterrorizante! Afastai-vos de mim, de Jesus próprio, em união com quem está a vida eterna. Separados dele, tudo é inferno. Jesus é o juiz, as chaves estão em suas mãos. Separar-se de Cristo é o próprio inferno. É a base de toda a miséria dos condenados, ser cortado de toda a esperança de beneficiar de Cristo e de sua mediação. A verdadeira fé em Cristo é testada pela obediência à vontade do Pai. Simplesmente dizer Senhor, Senhor e afirmar a crença não é suficiente. Também é necessário seguir e obedecer aos mandamentos do Senhor. Alguém pode adquirir um léxico religioso, memorizar versículos bíblicos e hinos religiosos, mas ainda falhar em seguir a vontade de Deus. Aqueles que são verdadeiramente nascidos de novo têm o Espírito de Deus vivendo neles. Com a ajuda do Espírito Santo, eles são capazes de entender e seguir a vontade do Pai. Romanos 8:9. O amor de Deus em seus corações os motiva a obedecer a Deus e servir aos outros. Romanos 5:5. Uma vez que a porta está fechada, ela nunca se abrirá novamente. No entanto, algumas pessoas têm a esperança de que a porta possa se abrir novamente, mas não há nada nas Escrituras para apoiar tal expectativa. Portanto, todos os que ouvem estas palavras e as praticam são como um homem sábio, discernente e prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, as inundações vieram, os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha sua base na rocha. E todos aqueles que ouvem estas palavras de Jesus e não as praticam são como um homem tolo e insensato que construiu sua casa na areia. A chuva caiu, as inundações vieram, os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Mateus 7:24-27. Os ouvintes de Cristo podem ser categorizados em dois grupos: aqueles que ouvem e seguem seus ensinamentos e aqueles que ouvem, mas não agem de acordo com eles. Cristo estava pregando para uma multidão mista e os separou, como fará no grande dia em que todas as nações estarão reunidas diante dele para ouvir. Ouvir a Cristo não é apenas dar ouvidos a Ele, mas obedecer a Ele. O Senhor estava ilustrando um ponto-chave: nossa profissão de fé em Cristo será testada diante de Deus. Aqueles que confiaram em Cristo e provaram sua fé pela obediência não têm nada a temer, pois estão fundamentados na rocha. Aqueles que professam confiar em Cristo, mas não obedeceram a Deus, serão condenados. Não podemos negligenciar levianamente este sermão, pois foi o próprio Deus quem o entregou a nós. Devemos nos curvar diante dele e nos submeter à sua autoridade, pois todos nós seremos julgados. Mateus 7:28-29. Quando Jesus terminou de proferir essas palavras na montanha, as multidões ficaram surpresas e impressionadas com seu ensinamento, pois ela estava ensinando como alguém que tinha autoridade própria, não como os escribas, que dependiam de outros para confirmar sua autoridade. O sermão foi excelente, e é provável que mais tenha sido dito do que está registrado aqui. Eles estavam maravilhados com essa doutrina, mas é temido que poucos deles tenham sido levados por ela a seguir a Cristo. Por enquanto, eles estavam cheios de admiração. Ela entregou seu discurso com tom de autoridade, suas lições eram leis, sua palavra era uma palavra de comando. Cristo na montanha demonstrou mais autoridade verdadeira do que os escribas nas cadeiras de Moisés. A questão é como servir a Deus de maneira aceitável. É uma coisa andar com Deus e servi-lo da maneira que queremos, e outra é servir a Ele de acordo com o padrão ou maneira que Ele deseja. É importante fazer essa distinção, porque muitos têm afirmado veementemente que andaram com Deus e fizeram a sua vontade, apenas para ouvirem Deus dizer: afastai-vos de mim. A primeira abordagem deve ser com reverente submissão à palavra de Deus, que nos dá um vislumbre profundo de como Jesus orava.
Não estávamos lá para ver, mas agradeçamos a Deus pela Bíblia. Hebreus 5:7. Durante os dias da vida de Jesus na terra, ele ofereceu orações e súplicas com clamores e lágrimas àquele que poderia salvá-lo da morte, e ele foi ouvido por causa de sua submissão reverente a Deus, sua inocência e sua firme determinação de fazer a vontade do Pai. Somos informados sobre por que Deus sempre ouve as orações de seu Filho. Diz-se que Jesus foi ouvido por causa de sua submissão reverente. Como mostramos essa submissão reverente? Hebreus 5:7 refere-se ao momento em que Jesus orou no jardim do Getsemane, e esta é a descrição do que aconteceu naquele momento. A submissão reverente, portanto, envolve dizer ao Pai: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Envolve renunciar à nossa própria vontade e aceitar a vontade de Deus. Jesus nos deu uma oração para usarmos como modelo, que chamamos de oração do Senhor. Em parte dessa oração, ela incluiu o mesmo princípio e nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você se aproxima de Deus, você precisa dizer: seja feita a tua vontade. Essas palavras simples significam que você está dizendo: se minha vontade não estiver alinhada com a tua, então eu deixo de lado a minha vontade. Você está dizendo: quando nossas duas vontades entrarem em conflito, que a tua prevaleça. Em segundo lugar, seja genuinamente dedicado a Deus. Dedicação fala de um compromisso do coração que não é facilmente desligado ou desencorajado. 2 Crônicas 15:15. Eles fizeram um juramento ao Senhor com voz alta, com trombetas e buzinas. Todo Judá se alegrou com o juramento, pois o fizeram de todo o coração e o buscaram com sinceridade, e ele deixou que o encontrassem. Assim, o Senhor lhes deu descanso de todos os lados. É vital perceber que eles obtiveram seu descanso após uma dedicação genuína a Deus, assim como podemos encontrar verdadeiro descanso quando fazemos a escolha de ser verdadeiramente dedicados a Deus. Quando somos verdadeiramente dedicados a Deus, naturalmente desfrutamos de sua proteção, e esse compromisso de coração absoluto agrada. Quando somos verdadeiramente dedicados, é natural carregar a sua presença e, portanto, testemunhar suas manifestações sobrenaturais. A verdade é que algumas pessoas que são chamadas pelo nome de Deus, muitas vezes vistas em sua casa, têm corações que estão longe do Deus vivo. Em terceiro lugar, devemos ser sacrificiais em nossa caminhada e trabalho com Deus. A mordomia para com Deus requer um certo nível de sacrifício, porque às vezes a obediência pode ser inconveniente para a nossa carne, embora seja necessária para andarmos nas bênçãos de Deus. O sacrifício muitas vezes envolve nosso tempo, habilidade, energia e recursos para ver o avanço do reino de Deus na terra. Daniel vem à mente quando falamos desse tipo de sacrifício. Ele deixou seu conforto como um dos principais conselheiros do rei e colocou sua vida em risco apenas para permanecer dedicado a Deus em oração. Ele desafiou essa ordem porque estava disposto a sacrificar tudo pelo prazer do rei a quem servia. Abrão também sabia o que significava servir a Deus de maneira sacrificial. Ao concluirmos nossa jornada pelas verdades ocultas nas palavras de Cristo, convido você a refletir sobre o poder da obediência genuína e da verdadeira fé. Há ainda mais segredos e verdades a serem descobertos, capazes de aprofundar sua transformação em espiritualismo. Se este texto ressoou com você, inscreva-se no canal para mais descobertas, compartilhe suas reflexões nos comentários e divulgue esse conhecimento com outros. Juntos, continuaremos a explorar os mistérios da fé e do caminho espiritualismo. Junte-se a nós no próximo conteúdo para mais conhecimentos transformadores.